Agora eu quero convidar o Elivaldo Barbosa a fazer parte aqui com a gente dessa nossa conversa. Cadê o Eduardo? Chama o Eduardo, segura o Eduardo aí para nós. Aí. Elivaldo Barbosa está aqui com a gente. Elivaldo, seja bem-vindo, Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, aí da TV Difusora, SBT, Maranhão. E mais uma vez, boa tarde, Welson. Bom, vamos falar com o Eduardo, Elivaldo, porque lá no Maranhão houve sinais dos protestos, né, dos 16 estados brasileiros que registraram protestos de caminhoneiros. O estado do Maranhão registrou uma movimentação até intensa, viu, Eduardo, em relação a essas manifestações. Exatamente, foram ao todo 3 protestos, inclusive existia a possibilidade, Joelson, de um 4º protesto acontecer aqui na capital maranhense, mais precisamente aqui na saída de São Luís, na BR-135. Essas imagens que você acompanha agora são da manifestação realizada na BR-230, na cidade de Balsas, que fica aqui no sul do estado. Esse trecho é o quilômetro 407 da BR-230 e justamente os caminhoneiros estão há mais de 24 horas à margem da rodovia fazendo esse bloqueio. Ontem, então, alguns veículos estavam podendo passar, veículos pequenos, alguns carros de transporte, mas hoje pela manhã a situação ficou um pouco tensa porque o trânsito, o tráfego foi quase como completamente bloqueado. Um outro trecho é o chamado trecho seco, que fica entre a Sailândia e Imperatriz, passando pela cidade de Cidelândia, na região tocantina, do outro lado do estado. Esse trecho, sim, foi completamente bloqueado da BR-010, que é a Belém-Brasília. Ficou bloqueado por algumas horas. Os caminhoneiros interromperam o tráfego e ninguém podia passar. Ontem à noite, em outro trecho, já nas proximidades de Campestre, também teve uma outra manifestação, mas todas elas aí, agora o trânsito está seguindo, está fluindo com alguma dificuldade. Aqui na capital, por enquanto, não houve nenhum bloqueio. O Sindicato dos postos de combustíveis, o Sindicombustíveis do Maranhão, inclusive nos enviou uma nota mostrando o posicionamento, diz que por enquanto não há desabastecimento na cidade ou nas cidades do interior do estado. Mas alguns donos de postos de combustíveis reafirmam que a situação é um pouco complicada lá em Balsas, porque depende muito desse tráfego, né, de combustíveis chegando e saindo da cidade. Lembrando que Balsas fica aí no Matopiba, que é a nova fronteira agrícola do Brasil. Então, todo o transporte de grãos que sai da região de Balsas, também passa aí também pelo sul do Piauí, tem que passar pela BR-230 para chegar aqui no Porto do Itaqui, que fica aqui em São Luís. Então, quando acontece uma manifestação como essa, um bloqueio como esse, que tem duração maior do que 24 horas, com certeza os reflexos são muito grandes para essa região aqui do estado do Maranhão. Joelson. Então, os reflexos podem ainda deverão ser percebidos, né? Vamos colocar assim, Eduardo. Exatamente, os reflexos ainda deverão ser percebidos, que você imagina, são mais de 24 horas de bloqueio nessa rodovia que é a Transamazônica, né, um trecho da Transamazônica que passa aqui pelo estado, Transamazônica que começa lá em Santa Rita, no estado da Paraíba, e chega até o Amazonas. Esse é o trecho maranhense da BR-230 e ele é considerado aí o principal roteiro para escoamento de grãos e também de alimentos para aquela região aqui do estado, região muito importante do sul do Maranhão. Então, quando há um bloqueio como esse, como tem uma quantidade muito grande de caminhoneiros parados à margem da rodovia, os reflexos podem vir para os próximos dias. Agora, Joelson, é importante a gente lembrar da pauta, né, de reclamação deles. Eles dizem o seguinte, que são contra aumento de combustíveis, pedem a redução do número de combustíveis, o frete e, principalmente, aí eles dizem que existe um suposto complô para dificultar o trabalho dos caminhoneiros aqui no Brasil e, por isso, eles estão fazendo essas paralisações. Então, assim, as pautas me parecem não ter muita proximidade com o governo federal, né? Porque eles reclamam do preço dos combustíveis, do valor de manutenção dos veículos e também do frete que é cobrado, que, segundo eles, seria muito abaixo do valor, o que estaria causando mais prejuízos do que lucros no transporte de cargas aqui no Brasil. Joelson. Muito obrigado, Eduardo Bueno, direto do Maranhão, da difusora afiliada do SBT no Maranhão. Muito obrigado pela participação.